dia, minhas irmãs, meus irmãos, amigos, estejam onde estiverem, que a paz, a graça de Jesus seja convosco. Estamos novamente neste tempo de partilha, aqui no canal Luz do Caminho, para continuarmos a nossa reflexão acerca dos 7 testemunhos ou 7 testemunhas da ressurreição do Senhor. Esta ressurreição que, como já disse, é o alicerce, é a base da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então era mesmo vã a nossa fé. Éramos como os demais grupos que tiveram líderes meritórios, com certeza, mas que jazem no sepulcro. Mas em relação ao cristianismo não é assim. Jesus ressuscitou. Falámos do testemunho da palavra, dizendo que a palavra é a verdade, e desde o Antigo Testamento até o Novo, ela profetizou, falou acerca da morte e a ressurreição do Senhor. Falámos do testemunho do túmulo vazio, onde milhares e milhares de pessoas hoje concorrem para aquele lugar e podendo verificar que ali não está ninguém, Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Falámos do testemunho dos anjos, que sempre acompanharam o ministério de Jesus desde a sua nascença até à sua ressurreição, aliás, até à sua ascensão. E isto é uma prova inequívoca que Jesus ressuscitou, porque os próprios anjos também testemunharam isso. Os discípulos, homens e mulheres, não só os 12 do Cordeiro, mas todos aqueles que seguiam Jesus, as mulheres, foram as primeiras a verificar que Jesus tinha ressuscitado. Os próprios anjos lhes disseram que elas não deviam procurar entre os mortos aquele que tinha ressuscitado, aquele que estava vivo. Então os discípulos também testemunharam isso. E hoje nós vamos ouvir o 5º testemunho, o testemunho do Espírito Santo. E começo por vos dizer que Jesus também, à semelhança dos anjos que desde o início acompanharam o nascimento do Salvador, o Espírito Santo também teve uma ação preponderante no seu nascimento, na sua vida, no seu ministério, e vamos ver também na ressurreição, morte e ressurreição. Diz o texto lá em Lucas 1:35 que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Este é o anúncio que o anjo faz a Maria, e o anjo lhe disse, estou em Lucas 1:35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja que o Espírito Santo entrou em ação, deixem passar esta expressão, na vida de Jesus, homem, o Filho de Deus, homem, na sua encarnação, desde a sua fecundação em Maria. Isto em teologia tem um palavrão que é partenogênese, é reprodução sem fecundação. Isto foi obra do Espírito Santo. Portanto, logo mesmo na Gênese, né? Na concepção do Filho de Deus, no ventre de Maria, temos aqui a ação do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Depois, Jesus nasceu, claro, cresceu, e no seu ministério, antes, porém, não tenho aqui o texto, mas vocês também conhecem que no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai ao deserto por indicação do Espírito. Antes mesmo, João Batista viu o Espírito do Senhor descendo em forma como uma pomba e repousar sobre o Senhor Jesus. Depois ele é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, para o deserto, e mais à frente, já no exercício do seu ministério, Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos. Portanto, é Jesus que está a falar numa sinagoga, quando ele usa as palavras de Isaías, abre o livro de Isaías e encontra esta profecia, e isto era a prova inequívoca que desde a Gênese, batismo, antes de ir para a tentação, naqueles 40 dias e 40 noites no deserto, e agora no exercício do seu ministério, o Espírito Santo está em Jesus. Portanto, ele foi ungido pelo Espírito Santo para a obra do ministério. Isto é fantástico. Todos aqueles que servem a Deus sabem da importância da unção de Deus na vida, para pregarmos, para orarmos pelas pessoas, para vermos Deus operar, etc. Precisamos da unção do Espírito. Jesus, homem, precisava desta unção para fazer a obra de Deus. Foi sacrificado, foi ao Calvário, foi à cruz, por intermédio do Espírito. Ou seja, toda a vida de Jesus era guiada pelo Espírito. A sua vida era pautada pela unção, pela autoridade, pelo poder, pela graça, pela virtude. Tudo isso era a ação do Espírito Santo. Está lá em Hebreus 9,14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ou Espírito Santo, é uma variante do Espírito de Deus, Espírito eterno, Espírito Santo, Espírito de poder, etc. A si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Isto é Calvário, purificará a nossa consciência das obras mortas para sermos, para servirmos, ao Deus vivo. Portanto, veja na primeira parte do texto, muito mais o sangue de Cristo, foi vertido no Calvário, como sabeis, que pelo Espírito eterno, foi através do Espírito que Jesus foi ao Calvário. Ele veio, o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus para o guiar, para o dirigir. É aquilo que Ele quer fazer nos nossos dias, é aquilo que Ele quer operar nos nossos dias, em cada um de nós nos dirigir, nos orientar, nos inspirar, e isto aconteceu na vida de Jesus. Ou seja, para concluirmos aqui este pensamento, Jesus vai ao Calvário através da inspiração, através da ação do Espírito Santo. E aqui está agora a prova cabal, a prova clara que Jesus foi ressuscitado, que é isto que importa nós focarmos, porque é mais uma testemunha, o Espírito Santo, da ressurreição. Foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito, e este Espírito não é o nosso Espírito, porque quando se refere ao nosso Espírito está com letra minúscula, mas aqui está com letra maiúscula. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se eu não tivesse mais nenhum texto, se não tivesse dito absolutamente mais nada, mas se ficasse apenas com Romanos 8:11, vocês iriam perceber, iriam ter uma consciência apuradíssima da importância da ressurreição para a nossa vida. Não olhem, por favor, para a ressurreição do Senhor como apenas um dado histórico. Aconteceu, está na Bíblia, a Bíblia também é um livro histórico, está na Bíblia, o cristianismo acredita, milhões, bilhões de pessoas vivem com essa crença, etc. Ponto. Não. Veja o impacto na nossa vida, no nosso futuro, quando chegar a hora também da nossa partida. Estamos a envelhecer, pela ordem natural da vida também acontecerá um dia a nossa partida. Veja o que é que o texto diz.
como eu disse-vos no princípio, que estamos perante o alicerce, a coisa mais importante da nossa fé, da nossa crença. Veja, eu vou repetir este texto é fantástico, é fabuloso. Se habita em vós, se o Espírito, e que Espírito, daquilo que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito de Deus, Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, este Deus e Espírito que ressuscitou Jesus, diz dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Um dia, quando nós tomarmos a sepultura, não estamos perante o fim de todas as coisas, porque o nosso corpo mortal vai ser vivificado, vamos voltar a ter vida segundo as Escrituras, segundo a promessa da palavra de Deus, que começámos no princípio dizendo que ela é simplesmente a verdade. Portanto, meus amigos, veja que Jesus não ressuscitou só para ficarmos a saber que ressuscitou. Jesus não ressuscitou só para ficarmos a saber que é diferente de nós, que é superior a nós. Claro que Ele é superior, Ele é Deus, Ele é tudo. Mas é para que nós tenhamos esta consciência que aquele que ressuscitou Jesus um dia também irá fazer. E temos tantos textos. Eu poderia ir buscar Tessalonicenses, eu poderia ir buscar uma série de textos que provam isto mesmo, que a nossa fé assenta num Cristo ressurreto, e isto eu garanto para a nossa vida eterna. Louvado seja o Senhor, e que nós nos possamos animar, que podemos passar uma vida mais desafogada, ou mais oprimida, ou mais alegre ou menos alegre. Podemos passar aqui uma vida subindo montanhas e descendo valas. O que sabemos, e isto eu garanto da nossa alegria, é que temos uma eternidade com o Senhor, se formos fiéis. Louvado seja Deus. Eu apelo a cada um de vocês à vossa fidelidade. Sejam fiéis, porque aquilo que nos espera é muito melhor do que aquilo que nós temos hoje. O fim das coisas é muito superior ao princípio delas. E termino dizendo que o Espírito Santo é que fala em nossos corações que Cristo está vivo. Eu não precisava, meus amigos, que o Espírito Santo testemunhasse à minha vida. Eu falo, e vamos ver isto na palavra de Deus, porque bastava todos os versos que nós temos até aqui, porque a palavra de Deus é verdade. E começa por esta crença, com esta convicção que estamos perante a verdade. Queres encontrar a verdade? Tens a palavra de Deus. Estuda, lê, medita, sublinha. A palavra de Deus é verdade. Portanto, e basta o testemunho da palavra. Mas mesmo assim, a palavra de Deus nos diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, e nós, na nossa experiência, na minha, e com certeza de milhares de pessoas, milhões de pessoas por esse mundo, e até alguns de vocês que me estão ou que vão ouvir esta mensagem, com certeza vocês podem testemunhar isto mesmo, que o Espírito Santo testifica connosco, que nós temos uma eternidade garantida. Veja o que diz João, capítulo 15, verso 26, e finalizamos aqui. Quando, porém, vier o Consolador, letra maiúscula, uma referência ao Espírito Santo, que eu, é Jesus que está a falar, que eu vos enviarei da parte do Pai, cá está, o Espírito de verdade, outra vez com letra maiúscula, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Não dará um testemunho de um Jesus morto, não dará um testemunho de um Jesus que está lá na sepultura, que não está, como já vimos. Não dará apenas um testemunho de um Jesus que andou, que ocorreu esta terra durante 33 anos e subiu e já vimos que foi visto por mais de 500 pessoas. Não! Ele hoje continua a testemunhar. Sabem porquê? Porque Ele está vivo. Porque Jesus está vivo. Ele está à direita do Pai. Houve um texto que nós lemos na mensagem anterior, que Estevão, quando está a ser apedrejado e Deus abre os céus para ele ter uma visão, quem é que Estevão viu? Diz que viu Jesus à destra de Deus. E faz uma oração
a Deus através de Jesus, para que Ele não imputasse o pecado que aqueles homens estavam a cometer. Louvado seja Deus, Jesus está vivo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que Jesus está e fala e opera e contente connosco e alegra o nosso coração e dá-nos força para a vida. Jesus é um ser, o Filho de Deus. Ele está vivo para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sente-te abençoado. Se ainda não tens conhecimento da palavra de Deus, do caminho do Senhor, procura, aceita no teu coração e depois vais testificar pelas tuas próprias palavras aquilo que eu estou a dizer nesta hora. Que Deus te abençoe. Ficai com este testemunho, o testemunho do Espírito Santo, e na próxima oportunidade iremos continuar esta nossa viagem de todos aqueles que podem testar que Jesus não ficou sepultado, mas Ele está vivo para todo sempre, para te abençoar, para ser teu advogado, para te ajudar, para te fortalecer, para salvar a tua alma. Aceita Jesus, segue o Senhor, serve a Ele e Deus ricamente te abençoe. Este é o meu sincero desejo. Até à próxima oportunidade, se o Senhor quiser.